Então, pastor, o que a gente estava falando antes em off, que eu acho muito interessante, é o quanto mesmo as pessoas que não frequentam uma igreja, uma pessoa que não tem a atividade na igreja, que conhece você, respeita essa tua espiritualidade. O que você acredita sobre isso? Qual que é o seu pensamento a respeito disso, pastor? Na verdade, a espiritualidade, ela é dada de acordo com a sua busca. Você tem uma busca, você tem uma fome, uma sede de Deus, e Ele vai vir suprindo, Ele vai vir te alimentando. Então, essa espiritualidade comigo não é de agora. Não é agora, ela é pastora, não. Eu sempre busquei, desde criança, algo espiritual, estar perto de Deus. Ainda que fosse em outros caminhos, que não é o mesmo de hoje, mas eu buscava Deus, de alguma forma. Então, desde criança, por exemplo, quando eu era espírita, eu ia para a escola e as pessoas, às vezes, levavam livros comuns, né? Não é essa tecnologia, afinal de contas, eu sou uma senhora de 50 anos. Lá vem, eu sou saudosismo. Então, assim, mas eu lembro de ir para a escola lendo livros espíritas, eu só lia livros espíritas. Por quê? Porque eu buscava, entende? Não era porque eu estava tanto no meio, mas eu buscava conhecer, eu buscava entender. Desde sempre que eu me entendo por gente, eu sempre busquei essa espiritualidade de alguma forma. Isso é interessante também, pastor. Antes, lógico, a gente vamos batendo papo, as coisas vão vindo, mas eu acredito que esse lance da pessoa ter essa vontade, ter essa espiritualidade, ter essa sensibilidade, é algo muito individual, que muitas vezes a pessoa pode querer buscar essa intimidade com o espiritual e a pessoa não consegue. Eu já falei isso várias vezes, tipo, eu tento deixar os ouvidos abertos, os olhos, mas não... Mas não é só sobre buscar uma espiritualidade, é só você entender que é muito limitado eu achar que é só isso aqui que a gente tem. Certo. Tem algo além do físico, tem algo além da parede, tem algo além de uma construção financeira, além de uma construção de família. Tem que ter algo mais. É uma busca. É por isso hoje eu vejo tanta gente falando assim, elas chegam na igreja, por exemplo, fala, pastora, eu tenho um buraco dentro de mim. Por quê? Porque tem coisas que não vão ser explicadas, vão ser vividas. Nem tudo, mas a gente como ser humano, a gente busca explicação para tudo, mas tem algo aqui dentro que arde, que queima. O que é isso? É uma busca da presença de Deus. É uma busca de algo que vá completar, porque o ser humano é falho, as situações passam, mas Deus, ele dá uma completude. É algo, sabe, que te preenche de toda forma. Então, essa espiritualidade é buscada pelas pessoas para suprir esse tipo de buraco, seja ele emocional, seja ele espiritual. Mas as pessoas querem hoje se sentir completas. Não hoje, né? A vida toda se sentir completas. Mas hoje eu vejo que as pessoas buscam muito, porque hoje tem muita informação e as pessoas querem isso. Elas querem... O problema é isso, eles não sabem lidar com tanta informação. Que caminho seguir? Entende? E ao mesmo tempo, às vezes as pessoas não conseguem entender, né, pastora, que esses problemas físicos e diários têm a ver muito com o espiritual. Hoje eu estou mais ou menos que entendendo isso, assim, que realmente existe uma relação entre o mundo espiritual e o nosso dia a dia, porque as coisas reagem de uma maneira que... É diferente. A gente consegue parar e falar, tem alguma coisa diferente aí. Existe uma pesquisa científica que diz que as pessoas que, por exemplo, estão cobertas de oração, que estão dentro de um hospital, que estão doentes, mas que aquelas pessoas que foram oradas, que foram, de alguma forma, teve uma intercessão, uma pessoa dobrando um joelho, uma pessoa apresentando o nome a Deus, essas pessoas, elas têm 30% a mais de serem um diagnóstico positivo, bem-sucedido, do que aquelas que não oraram. Certo. Então, se isso é provado dentro da ciência, eu tenho que acreditar que não é limitado a só o que é físico. Penso eu que tem que ter o corpo, a alma e o espírito. O espírito é o que volta a Deus, a nossa alma e as nossas emoções, como que nós estamos aqui, como que está a nossa mente, né? E o nosso físico, a parte cerebral, a parte fisiológica, biológica que nós temos. Mas eu não consigo desconectar. Para mim está tudo muito, sabe, muito junto. Os três estão ali muito... E precisa restaurar, e precisa falar dos três e cuidar dos três. Legal. Entende? Então, quando as pessoas elas pensam sobre espiritualidade, Magno, elas têm que suprir todas essas necessidades. E o único que é capaz de suprir necessidades como essas, tão intensas, é Deus. Não dá pra gente achar que o mundo acabou aqui, tá? Morreu e aí? Acabou aqui, virou o quê? O que valeu a pena?
É igual ouvir uma frase esses dias, digamos assim, uma conversa entre um ateu e uma conversa com uma pessoa que acredita em Deus, né? A fala é tipo assim, se Deus existir, eu tô ganhando o jogo. E se ele não existir, fica no 0-0. Mas se ele existir, você perdeu algo gigante, você perdeu tempo, você perdeu tudo. Porque você não foi preenchido, não é algo completo. Para mim, o maior desafio é sentir algo completo, mas o que é essa completude, ela não vem assim, se você falar assim, Fábia, vou te dar um carro a tal, não me completa. Não me completa, vai faltar algo. Eu já tive fase na minha vida que eu estava muito bem financeiramente, estava muito bem emocionalmente, mas tinha alguma coisa. Tinha alguma coisa que faltava. Isso, essa falta de algo. Por quê? Porque as pessoas, elas só querem procurar Deus quando estão precisando de alguma coisa. Certo. Deus não é um pronto-socorro. Vai lá, toma um analgésico, resolve. Não, Deus, ele é um hospital que vai te levar para um tratamento adequado. As pessoas, né, às vezes chegam na igreja de uma forma assim, com a vida muito atribulada, muito complicada. E eu falo, gente, isso aqui é igual a um hospital. Geralmente a pessoa passa na primeira porta ali, é como se ele estivesse na UTI. Depois ele vai melhorando, vai recebendo, vai buscando de Deus, vai buscando do Espírito Santo, vai buscando de palavra, e ele vai se enchendo, aí ele sai da UTI, aí ele vai para o quarto. Depois que ele vai para o quarto, ele começa a ter suas experiências, porque ele começa a falar, ele não é mais só tratado, começa a ter um relacionamento. Eu falo que o quarto é o tempo de relacionamento. E depois ele recebe alta. Só que aí ele começa a ser voluntário desse hospital. Entendi. Ele começa a ser voluntário. Fala, nossa, como eu fui curado, eu também quero que os outros sejam curados. Como eu conheci esse Deus, eu também quero que os outros também conheçam. Até uma hora que ele vai buscar tanto nesse voluntariado, de ajudar pessoas, de salvar pessoas, que o que ele vai fazer? Ele vai se tornar um médico, o cara que vai tratar. Então, por exemplo, um pastor, vamos lá, é um médico que vai te tratar as dores físicas, emocionais, espirituais, físico também, pastora? Sim, porque ele pode te direcionar. A função do pastor é dar direção e oração. Entende? Entendi. Então, você entra geralmente na porta de uma igreja hoje pela UTI pedindo coisas e depois você vai oferecer coisas. E o que você oferece? A sua vida. Entendi. Pastora, tem muitas coisas para a gente conversar, mas o que é interessante da gente falar desse início desse processo, quando você é internado no hospital de Deus, esse processo inicial de você começa a entender que as coisas estão acontecendo devido a essa sua proximidade com Deus e com a palavra de Deus. Esse processo inicial, qual que é a margem das pessoas que perseveram e aguentam o baque e continuam firmes na fé? Não, eu sei que eu estou passando isso porque eu estou vivendo uma luta espiritual que me tira do caminho de Deus e isso não deixa eu perseverar. Eu vou abandonar a igreja. Desistem da caminhada. Desistem da caminhada sabendo do processo. Por exemplo, a gente está passando o processo. É difícil. O processo é muito difícil. Por que o processo é difícil? Porque ele é espiritual e aquilo que é espiritual você não vai ver, mas você vai sentir. Certo. Por muitas vezes você não vai ver. Você só vai sentir o problema. E às vezes você está sendo setado por um demônio, por exemplo, que não vai te deixar firmar. Você vai ser setado na sua mente. Hoje eu falo que o diabo ele usa muito a mente da pessoa ali. A Bíblia fala das setas e dos dardos inflamados. Então, quando uma seta de desânimo, uma seta de desespero, uma seta de dor te atinge, desestabiliza. Então, você que está nos primeiros passos dessa caminhada ali dentro desse hospital, é como se você voltasse para a UTI. Entendi. Entende? Por quê? Porque você vai ter uma batalha espiritual. Por quê? A Bíblia diz o quê? Que os anjos do Senhor estão ao redor. O que é ao redor? Se você for estudar a lei da física, é 1 metro, 1,25 m. Tá? Isso é ao redor. Mas em derredor está o inimigo, rugindo como um leão. Ele não é o leão, ele é como um leão, só faz barulho. Ele é uma sombra, ele quer ser algo, porque o verdadeiro leão da tribo de Judá é o Senhor. Então, assim, verdadeiramente, a gente vive entre anjos e demônios. A gente vive em batalha espiritual, mas de acordo com aquilo que eu tenho dentro de mim, eu vou mais pender para um lado ou para o outro. As escolhas, né, pastor? As escolhas. Entendi. A gente estava falando agora, né, que eu quero saber, você falou que sempre desde pequeno teve um lance de gostar desse lance espiritual, mas a gente sabe
Não sei se todas as pessoas sabem, as pessoas que estão acompanhando, que acompanham você, sobre o Vale do Amanhecer, né? Que você fez parte desse grupo espiritual. Mas eu queria saber da tua infância, do teu nascimento, como que foi se já era da tua família essa prática. Conta para nós isso, pastora. Eu só vou voltar um pouquinho antes. Fica à vontade. Que fala que você estava falando da pessoa que está lá no meio da batalha, ela retrocede. Certo, vai, então, fica à vontade. Então, se eu tiver uma palavra para essa pessoa não desista, não retroceda. A luta, ela vai passar. A luta, ela vai passar. Não tem luta que não tenha fim. É aquela frase que as pessoas falam assim, os dias bons passam, mas os dias maus também passam. Então, é não retroceder. Eu tive muita dificuldade quando eu venho para Jesus espiritualmente, de batalhas, uma em cima da outra. Depois eu posso te dar alguns detalhes de algumas coisas que eu vivenciei. E eu vou te dizer, essas batalhas me ensinaram a não retroceder. Mesmo doendo, mesmo com dificuldade, persista. Porque a batalha, ela tem fim. Amém. A guerra, é assim, Magno, a guerra, ela já foi vencida por Jesus, mas as batalhas são nossas. Amém. O que é batalha? É um período. A batalha de fulano, a batalha de tal cidade, as batalhas do dia a dia. Jesus não falou para nós assim, olha, vocês vão ter uma vida tranquila. Não tem essa promessa que vai ser tudo paz, tudo lindo, maravilhoso. Não, mas tem assim, no mundo vocês vão ter vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí ele se coloca, por quê? Porque ele hoje vem, através do derramado Espírito Santo, ele vem e ele te faz vencedor. Não é porque você merece. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é bonitinho, escolhido. Não, é porque ele venceu. Se você tem a presença dele, não tem como não vencer. Porque o dono da batalha não é mais você. É aquele que habita em você. Entende? Então, falando sobre isso é não retroceder. Tá doendo? Eu falo, vai com dor mesmo. Tá com dificuldade? Vai com dificuldade mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque se não for assim, você não vai vencer. Você não vai romper. É preciso passar pela fase do rompimento. Tem gente que demora... Tipo assim, a minha conversão, a gente vai falar dela aqui. Lógico. Foi rápida. Foi em segundos. Eu tive um encontro com Jesus. Mas tem pessoas que levam um processo de anos. O que é a minha história não vai ser igual à sua história, mas entender que a Bíblia diz, eu sou de Bíblia, eu não sou religiosa. Para mim tá assim, tá escrito, tá valendo, não tá, tô fora. É isso que é minha premissa de vida. E eu falo assim para você, a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio. Então, o que eu aprendo? Que vai dar bom no final da história. É isso aí, tem. Vai dar bom no final da história. Eu nunca vi Jesus perder. Nunca vi. Você acha que vai ser na vida de alguém? Não. Aonde ele está, tem vitória. Mas vai ter tribulação? Vai. Mas você vai ser. Senão não teria sentido ter um grupo separado lá. Esse povo aqui é de Deus, esse povo não é. Não. Na verdade, os dois vão ter lutas grandiosíssimas. Só que aquele que está com Deus vai vencer. Coisa que não é garantida para aquele que não está. Certo. Essa é a grande diferença. As pessoas acham, elas vêm com uma esperança, não sei de onde, que isso é uma cultura, o que é, que agora eu sou crente e vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo, mas isso não vai te isentar do processo. Esse processo é doloroso, muito. Mas a gente tem que perseverar e tentar... persistir para vencer. Eu falo, hoje é colocar o inimigo para correr, falar, não, quem está em mim é maior do que você. Aquele que resplandece em mim é maior do que você. Eu vou vencer. Até, pastora, que tem um lance, quando a pessoa sabe que ela está passando por aquele processo, eu acho que é mais fácil também de lidar, né? Eu acho que sabe. A gente percebe. Por isso que eu falo, é não desistir. A palavra é não retroceda. Não volta atrás. Não volta, porque senão o inimigo ele descobre seu ponto fraco. Aí toda vez ele vai lá no mesmo ponto fraco e te faz voltar. Então assim, se demonstre forte na batalha. Você não tem que ter medo. As pessoas falam muito assim, teve uma época que tinha gente que não gostava de falar comigo, falando, não, ela vai ver demônio. Não é que eu vou ver demônio, não é isso. Eu prefiro ver Deus do que demônios, sabe? Porque se você tiver a presença de Deus, o demônio não vai nem chegar perto. Só que ele vai tentar, a Bíblia diz que ele está em derredor. Entendi. Eu tenho que estar pronto para enfrentá-lo. E vou vencer, é uma certeza. Então são convicções que nós temos que ter. Boa, pastora, entendi. Voltando àquela pergunta que eu fiz. Lá
Quando do que início. começa a espiritualidade. Certo. Então, assim, explicando. Primeiro eu quero